O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a parábola que Jesus hoje nos conta, essa história que ele nos retrata, ela deve ser compreendida a partir do motivo que o levou a retratá-la. Jesus conta essa história porque ele diz assim: Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Eis aqui o motivo. Isto é, aquela tentação e que infelizmente não é uma tentação distante, principalmente para aqueles que praticam a religião. Isto é, de você se achar melhor do que outros, de você desprezar outros, aqueles que você os tem, e que de fato são muitas vezes pecadores conhecidos, pecadores públicos, pecadores que cometem grandes pecados, sabidamente pecadores. Pois bem, Jesus então, ele conta esta parábola para aqueles que acham então que de alguma maneira são melhores e que, por causa disso, merecem ser ouvidos por Deus. Que afinal de contas, eu vou à missa, eu devolvo o dízimo, eu observo os mandamentos, eu faço alguma penitência. Então, ora, eu faço tudo isso, eu mereço ser ouvido por Deus. Agora, aquela prostituta, aquela pessoa que tem aquela vida desregrada, aquele ladrão, não, ele não. Ela não merece ser ouvida. Existe esta tentação e ela é muito sutil, mas infelizmente muito próxima, principalmente, repito, daqueles que praticam a sua religião. Mas Jesus, meus irmãos, ele pensa diferente. Jesus, ele não olha apenas o exterior. É verdade que exteriormente o fariseu era alguém mais interessante. O fariseu, ele era religioso, ele rezava, ele devolvia o dízimo, ele jejuava 2 vezes por semana. Então, era alguém que exteriormente era melhor do que aquele pecador público, do que aquele publicano, do que aquele cobrador de impostos. Ele era melhor exteriormente, mas Jesus vê o coração. E Jesus viu que o veneno do orgulho matava a caridade no coração daquele fariseu. Isto é, a soberba, o orgulho que destrói aquilo que de bom nós fazemos. São Paulo, no hino à caridade, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e lance o meu corpo às chamas, se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, não serve de nada. A caridade, o orgulho, ele faz com que você se prenda cada vez mais ao seu amor próprio e você se referencia em tudo que você faz. Mas quando você faz movido por caridade, você busca a glória de Deus. Você faz as coisas pequenas e as coisas grandes por amor a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a nosso Senhor que coloque no nosso coração humildade e caridade. Mas a caridade é a base. Desculpe, a humildade é a base. Se você não tiver humildade, você não estará aberto à caridade. Por quê?
o orgulho, a vaidade, estarão ali corroendo tudo o que você fizer e matando toda a caridade que havia. Então, humildade, se colocar diante de Deus, reconhecendo o seu nada, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que você é pecador, que você é pecadora, que você é miserável, aí sim você estará aberto a receber mais graças de Deus. Porque, como é que diz São Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, Deus resiste aos capítulo 6, Tiago, capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então estamos fazendo penitência na quaresma, graças a Deus. Estamos rezando mais, graças a Deus. Estamos dando esmolas, fazendo o bem, ajudando as pessoas, glória a Deus. Mas você tem feito isso com humildade, isto é, reconhecendo que você é um pecador miserável que precisa da graça de Deus. Ora, se você faz isso, seu coração está aberto para receber ainda mais as graças de Deus. Se você está consciente da sua miséria e da sua pequenez, você tem as condições necessárias para fazer tudo com caridade, com amor a Deus. Mas se você se esquece disso, aquilo que no início tinha tudo para ser bom, torna-se mal, torna-se uma perda de tempo. Ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres. Você tira o tempo da quaresma para ajudar as pessoas, para fazer o bem às pessoas, mas se não houver amor a Deus, tudo isso vai ser perdido. Essas duas virtudes, humildade e caridade, uma requisita a outra, mas repito, mas a humildade é a base. Se você não for humilde, você perderá as graças de Deus e Deus não concederá mais graças a você. E por que é que Deus não concederá? Porque Deus é cioso da sua vontade, e já que você não é humilde, então não vou conceder graças. Não. Deus não concederá graças porque se você não é humilde, quanto mais graças Ele conceder a você, mais orgulhoso você se tornará. Se você não é humilde, quanto mais graças Deus lhe conceder, uma pior pessoa você se tornará. E um pior inferno o esperará. Então quer dizer, você precisa pedir a Deus a graça da humildade, reconhecendo as suas misérias, os seus pecados, a sua pequenez. E se você não tem cometido pecados, reconhecer que pecados não tem cometido por graça de Deus. A graça de Deus o tem sustentado. Porque senão, você teria cometido todos os pecados do mundo. Então se você tem essa humildade no seu coração, o edifício espiritual pode ser construído, que tem um alicerce firme. Você não vai se arrogar grande diante de Deus, merecedor de graças, porque você sabe de que material você é feito. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer assim, que a humildade é o alicerce do edifício espiritual, e jamais o elevará o Senhor muito alto, se tal virtude não for bem firme. Se o alicerce, que é a humildade, não estiver firme, Deus não vai construir muita coisa. Por quê? Porque senão ele cai. Ele não vai resistir. Então você, se não for humilde, vai ser sempre essa pessoa de voo baixo, de teto baixo, medíocre espiritualmente, que não progride na vida de oração, que não progride na santidade. Por quê? Porque se Deus lhe conceder mais graças, você vai se tornar mais orgulhosa, mais orgulhoso ainda. Então, como é que diz? Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Que nós hoje então, meus irmãos, nesta metade da quaresma, amanhã já estaremos celebrando o domingo letare, metade da quaresma. Que nós peçamos a Deus, que nós continuemos fazendo as nossas penitências, as nossas orações, fazendo o bem, cumprindo os mandamentos, fazendo as coisas boas, fugindo do pecado, tudo isso façamos, mas peçamos a Deus que nós não nos esqueçamos de que somos pecadores, de que nós não nos esqueçamos de que somos miseráveis, de que nós não nos esqueçamos de que somos capazes de muitos e grandes pecados. Se temos feito coisas boas,
É porque Deus tem nos sustentado na sua graça. E quando, meus irmãos, encontrarmos alguém de uma vida troncha, de uma vida errada, de uma vida quebrada, que nós olhemos para aquela pessoa com misericórdia, e lá no íntimo do nosso coração digamos: se não fosse a graça de Deus, eu estaria fazendo o mesmo ou até pior. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Que tenhamos esta atitude. Percebe que não é uma atitude que relativiza o pecado. O pecado continua sendo pecado. As coisas feias e más continuam sendo feias e más. Mas quando eu vejo aquele que as comete, eu me coloco no seu lugar, porque eu sei que eu sou capaz de tudo aquilo. Então não é alguém que condena, mas é alguém até que está disposto a estender a mão e ajudar aquela pessoa, porque eu sei de que pecados capaz eu também sou. Eu também sou miserável. Eu também sou um pecador. Se aquele fariseu que subiu ao templo para rezar, se ele, quando visse aquele cobrador de impostos, aquele pecador público, se olhasse para ele com misericórdia, a oração dele teria sido ouvida. Mas como olhou para aquele cobrador de impostos com desprezo, como é que termina o evangelho de hoje? Eu vos digo, este último, o pecador, voltou para casa justificado. O fariseu, que tinha tudo para ser justificado e abençoado, não foi. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.